Anteriormente, Dallas encontrou Surin chorando. E ela pensou que Dallas veio bem na hora, porque ela estava chateada por causa daquela rapariga, então, ela vai desabafar cagando ele de porrada. Ela deu a ele uma espada de madeira, e disse a ele para atacar com força total. Durante a luta, Surin percebeu que embora Dallas seja forte, ele é muito simples, então ela se esquivou facilmente de seus ataques, e o mandou voando ao acertar sua cabeça. Ela fica preocupada, pensando que talvez tenha batido nele com muita força, mas quando ela foi ver como ele estava, Dallas agarrou sua saia e a rasgou. Ela olhou para ele, e se perguntou se Dallas estava louco. Dallas começou a atacá-la, e ela percebeu que ele tinha ficado mais rápido. Ela estava se esquivando de seus ataques, mas então, ele agarrou, e estava prestes a jogá-la no chão, mas no último segundo, ela desabotoou a roupa e conseguiu se libertar. Ela sorriu, e perguntou se ele a estava desprezando. Ela então correu em direção a ele, enquanto gritava, "É tudo em vão." Mas para sua surpresa, mesmo depois de ser atingido por ela, Dallas ainda estava de pé. Ela então pulou sobre ele e o derrubou. Ela estava sentada na cara dele, e pensou, é uma pena que ele tenha nascido um servo, pois poderia ter se destacado como oficial. De repente, seu rosto ficou vermelho, quando ela percebeu que a respiração de Dallas estava chegando até ela, e a fazendo se sentir estranha. A sensação lentamente ficou mais forte, e sua expressão começou a mudar. Sua respiração começou a ficar pesada, e ela percebeu que a espada de Dallas subia lentamente. Então, ela se perguntou se ele estava realmente dormindo. Ela pensou que Zoe brinca de médico com Dallas, e ela também é uma menina, mas não tem nenhuma experiência com homens. Ela estava imaginando Sion com Isis, e ficou chateada, e disse que não pode perder para aquela garota. Enquanto isso, Dallas se lembrava de uma cena do passado, quando ele tinha 15 anos, e a senhorita Surin tinha cerca de 17 anos. Ela o levou para caçar, e ele estava com muito medo de cair, então segurou na cintura dela com força. Eles chegaram à selva, onde Surin disse para ele ficar para trás, e apenas carregar as coisas dela. A princípio, ele pensou que estariam caçando um alce ou javali, mas o que caçavam era uma fera terrível. Ele olhou para o urso gigante, e se perguntou se a senhorita Surin iria pegar sozinha um urso daquele tamanho. Ela atacou o urso e conseguiu acertá-lo, mas o ataque deixou o urso furioso, e ele correu em direção a eles a toda velocidade. Enquanto o urso atacava Surin, ela perfurou ele com sua lança, mas o ataque foi muito raso, e o urso a fez voar. Ela então disse a Dallas para jogar a lança em sua direção, e sair de lá rapidamente. O urso estava prestes a matar Surin, mas Dallas joga uma pedra nele, para chamar a atenção do urso. O urso correu em sua direção, e Dallas gritou que era a chance dela de sair dali. Ele estava fugindo do urso a toda velocidade, mas por causa da grama alta, ele não conseguia correr rápido. O urso o alcançou, e Dallas percebeu que ele estava prestes a morrer, mas então, Surin perfurou a cabeça do urso com sua lança, e o matou instantaneamente. Ela então o repreendeu, por não seguir sua ordem, pois ele poderia ter morrido. Essa foi a primeira vez que ele viu a senhorita Surin com raiva. Mas então ela o abraçou, enquanto dizia que realmente achava que ele iria morrer. Ao retornar, ela o chamou de corajoso, pois ele até distraiu o urso e salvou sua vida. Ela então diz a ele que no norte, na área do rio Duma, está com falta de militares, e também não há muitas pessoas nas aldeias. Assim, mesmo um servo pode servir no exército, e se ele quiser acabar com a vida de escravo, então ela pode conversar com seu pai para permitir que ele se aliste. Mas Dallas respondeu que ele é um gato medroso, pois até pegar uma galinha o assusta. Portanto, servir a senhorita Surin, a senhorita Zoe, e a madame, é bom o suficiente para ele. Surin pensou, não há nada de assustador em matar alguns bárbaros, então Dallas é um cara muito simples. Por causa do passeio a cavalo, a bunda de Surin estava esmagando seu corpo, e mesmo depois de tentar tanto, ele não conseguiu evitar que sua espada a tocasse. Mas para sua surpresa, a senhorita Surin não disse nada para ele, e eles foram para casa sem se falar o tempo todo. De volta ao presente, Dallas lentamente abriu os olhos, enquanto dizia que todo o seu corpo estava doendo. Ele pediu desculpas à senhorita Surin, e ela perguntou se ele poderia lhe fazer um favor. Dallas hesitou no início, mas na frente de Surin, ele concordou em ajudar. Ela perguntou a ele como que uma cortesã fazia para um homem se sentir bem. Ele contou a ela que nas festas, a primeira coisa que elas fazem é sentar ao lado dos homens. Em seguida, elas se aconchegam enquanto seguram os braços deles. Surin então fez o mesmo, e disse que só está fazendo isso porque quer dominar as técnicas.
Surin então tentou agir como uma cortesã, e disse com uma voz fofa, que ela iria buscar uma bebida para ele. Dallas virou a cabeça, e pensou que seu sorriso é ainda mais assustador que o urso. Ele então murmurou, que o próximo passo é tocar seus corpos. Surin então começa a tocar em Dallas, enquanto ele pensava em como ela sempre batia nele e em Ian. Ela então percebeu, que o corpo dele estava ficando duro, e Dallas respondeu, que quando os homens se sentem bem, naturalmente endurece. Ela pediu que ele continuasse, e falasse os outros lugares que elas tocavam os homens. Ele respondeu, que depois do peito, elas tocam na coxa, ou naquele local, conhecido como soldadinho, o que chocou Surin. Ele então diz a ela para praticar com um cogumelo, já que tem um formato mais ou menos assim, mas para sua surpresa, Surin ordena que ele tire as calças. Ela disse, esqueça o cogumelo, quando eu tenho o real na minha frente. Dallas tirou a calça, e disse a ela para tocá-lo suavemente, e depois puxá-lo para cima e para baixo lentamente. Ela então agarrou a espada dele, e percebeu que Dallas estava se sentindo bem por causa dela. Dallas então se levantou, e disse para ela ir um pouco mais rápido. Ela cerra os dentes, enquanto pensa, que Dallas está olhando para ela e dando ordens, como se ela fosse sua serva. Dallas então chama o nome dela, e diz que está saindo. Surin rapidamente se esquivou, e o líquido atingiu a árvore atrás dela. Ela o tocou, e perguntou a Dallas, o que exatamente era isso. Ele respondeu, que isso é uma secreção, que sai quando o homem chega ao clímax. Surin estava olhando para ele, enquanto pensava, que ela fez Dallas chegar ao clímax apenas com as mãos. Depois de um tempo, ela diz para ele não contar a ninguém o que aconteceu, e que ela está voltando para casa. Depois que ela saiu, Dallas pensou, que em apenas um dia, muitas coisas aconteceram. A senhorita Zoe, Yuri, e agora a senhorita Surin. Depois de um tempo, Surin estava praticando sozinha, enquanto pensava, por que ela fez algo assim com Dallas? Ela então se lembrou da secreção de Dallas, e se perguntou, se ele a via como uma mulher. Ela então pensou em Sion, e se perguntou, se poderia fazê-lo vê-la como uma mulher. Então, na manhã seguinte, Yuri estava pronta para partir. Ione e a menina disseram, que se ela ficar quieta, vão pensar que é filha de um nobre. Yuri estava pensando, se Dallas a visse agora, ele também ficaria surpreso. Antes de sair, Ono diz a Yuri para ser uma boa substituta, e continuar treinando. Ele então lhes dá o dinheiro para os gastos, e diz a ela para mantê-lo seguro. A menina também tentou ir embora com eles, mas a empregada mais velha pegou e a levou para dentro. Yuri estava na fronteira da vila, então ela se perguntou, por que Dallas não veio se despedir dela? De repente, Dallas veio correndo e a abraçou. Ela o chama de idiota. Quando ela estava prestes a sair sem ver o rosto dele, ele manda ela ir, e comer comidas deliciosas, e ganhar muitos presentes lindos também. E depois de se despedir, Yuri partiu em viagem. Depois de algum tempo, Yuri e o outro servo estavam em um barco, e o barqueiro conta a eles sobre os bandidos. Ele disse, que eles usam máscaras de duendes, e balançam lâminas de ferro com ambas as mãos, e devido à sua tendência de desmembrar membros como porcos para abate, eles são chamados de açougueiros. E a outra razão pela qual estão ficando famosos, é que eles são lascivos, como amam violar mulheres nobres. Ele então elogia a beleza de Yuri, e diz a ela, para ser cautelosa ao pegar as estradas da montanha. Depois de viajar um pouco, eles chegaram a uma aldeia, então decidiram descansar um pouco. Yuri ficou surpresa, ao ver diferentes barracas e jogos que ela nunca tinha visto antes. Ao mesmo tempo, um homem tentava atacar uma mulher. Ele diz a ela para não se preocupar muito, pois a levará a um mundo de prazeres. A mulher recusou, dizendo que não era esse tipo de mulher, mas o homem empurrou-a para baixo, tirou a blusa dela e levantou a sua saia. Mas quando a saia desceu, tudo o que ela encontrou foi um cachorro olhando para ela. A mulher então fica chocada, ao ver que seu anel de jade, o grampo de prata, e todas as suas joias desapareceram. Enquanto a menina procurava suas joias, o cachorro voltou para o mesmo homem. Ele disse, que hoje teve um saque tanto, então ele vai beber até se fartar. Enquanto caminha, o homem notou Yuri, que estava curtindo uma peça. Mas então, o cara esbarrou nela intencionalmente e foi embora. Ele ficou feliz ao olhar a quantia que recebeu, e disse, que aquela garota deve ser filha de uma família nobre. Enquanto isso, na casa do general, a madame orava a Deus para expurgar o demônio dentro dela, para que ela pudesse manter sua castidade. Ela voltou do templo, pensando que era a senhora da família Kwan, então ela não vacilaria. Mas então, Dallas veio,
e disse a ela que ele terminou de bater a massa como ela ordenou, mas ela novamente começou a se imaginar com ele, mas se assustou com Dallas, que perguntou se ele deveria bater mais um pouco. E quando Dallas estava saindo, ela orou a Deus novamente, para se livrar do demônio lascivo dentro de seu coração. Ao mesmo tempo, Zoe estava dentro de seu quarto, pensando que mesmo que Yuri tivesse ido para aquele lugar, ela não teve coragem para encontrá-la no final. De repente, uma empregada veio e informou que a mesa de jantar estava posta, e Zoe permitiu que ela entrasse, e descobre que era Ione. Ione disse que por enquanto, ela será sua serva em vez de Yuri. Ela lhe deu uma sopa, dizendo que está cheia de ervas medicinais, e que ela deve comê-la, porque não está se sentindo bem. Zoe elogiou o grampo de cabelo dela, e Ione disse que foi dado a ela por Ion como um presente. Ela então diz a Zoe que Ion a escolheu como sua futura noiva. Depois de sair, Ione pensou que enquanto Yuri estiver fora, ela informará a senhorita Zoe sobre sua decisão, de que ela é a única destinada a se casar com Ion. Enquanto isso, Zoe pensava em Ion, e se perguntava se ele mudou sua decisão de se casar com Yuri. Ela então começa a se sentir culpada, porque se for esse o caso, então o que Yuri e Dallas fizeram foi puro amor. De volta com Yuri, ela conta para o outro servo que o cara acabou de esbarrar nela, e nem se desculpou. E então, ela percebeu que o dinheiro tinha sumido. O servo disse que aquele homem era um ladrão, e eles tinham que pegá-lo rapidamente. Ele correu para procurá-lo, e mandou Yuri ir para o outro lado, e se ela o ver, pedir ajuda a alguém. Yuri estava correndo, pensando que era um desastre encontrar um ladrão no primeiro dia. Ela estava ficando preocupada, pensando no que faria se o homem já tivesse ido embora, e ela não conseguisse recuperar o dinheiro. Depois de correr um pouco, ela perguntou a uma mulher se ela viu um homem que parece um bandido e tem um tapa-olho no olho esquerdo. A mulher apontou para alguém, e disse que ela poderia estar falando daquele cara. E para surpresa de Yuri, aquele homem estava comendo e bebendo sem nenhuma preocupação. Ela chegou perto dele, e agarrou sua gola, enquanto dizia que pegou o ladrão. Ela com raiva, diz a ele para devolver o dinheiro. Então, o cachorro daquele homem chegou perto deles com uma bolsa na boca. Yuri percebeu que era a bolsa dela, e com raiva, diz para ele devolvê-la, mas o homem disse que, a seu ver, alguém perdeu uma bolsa, e seu cachorro a encontrou, então ele vai subtrair a taxa de recompensa e devolver a metade dela. Mas Yuri diz a ele para parar de blefar, e devolver o dinheiro. Mas de repente, eles ouviram um grito e se assustaram. Um homem estava sentado em uma mulher, e dizendo-lhe para se mover mais rápido. Ele disse que a chicotada é remédio para animais, então bateu na bunda dela para fazer ela ir mais rápido. Todo mundo sabe que a mulher é a esposa do açougueiro, e quem a está assediando é o jovem mestre Park. Park então se abaixa, e pergunta se ela não consegue engatinhar porque as roupas estão atrapalhando. A mulher implorou para ele não fazer isso, mas Park soltou um sorriso maligno, e rasgou sua blusa. Yuri não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo na frente de tantas pessoas, mas ninguém estava impedindo isso. Mas então, todos ouviram alguém chegando, gritando o nome da mulher. Ele se aproximou, e ficou chocado ao ver sua esposa naquela condição. Ele gritou com raiva que mataria o bastardo, enquanto os outros tentavam detê-lo. Park olhou para ele, enquanto segurava sua esposa, e disse que ele está apenas brincando um pouco com sua nova esposa, então não há nada de errado com isso. Ele pegou nos melões dela, e perguntou se o motivo deles serem tão macios é porque ela é esposa de um açougueiro, e come muita carne boa. Seu marido não conseguiu mais se controlar, e correu em direção a Park para matá-lo, mas um dos seus guarda-costas o atacou. Ele então perguntou a Park se ele deveria matar esse homem. O homem de antes estava pronto para intervir, no momento em que o guarda tenta matar o açougueiro, mas para sua surpresa, viu Yuri com a mulher. Ele sorriu, pensando que mesmo ela sendo uma nobre, ela não pode tocar em Park, pois ele é o único filho da casa do funcionário público. Yuri chama Park de bastardo com cara de porco, que é baixo demais para ser chamado de inseto. E então, para surpresa de todos, ela lhe deu um tapa forte. Ela então anunciou que é a segunda filha do General Quan. Park não conseguia acreditar que aquela vadia maluca realmente o atacou sem medo algum. Ela o chamou de cara de porco, que usa o status de governo de seu pai para a tirania. Park gritou que ela estava morta, e a atacou, mas Yuri se esquivou, e o chutou para longe. O homem de antes se perguntou se tudo ficará bem, mesmo ela sendo filha de um general. Com raiva, Park ordenou que seu guarda punisse essa mulher, mas ele estava hesitante, porque o general Quan não é qualquer um. Park disse
que seu pai é um administrador público de terceiro grau, mas o homem respondeu que o general tem uma distinção diferente, e ele é um oficial com uma boa reputação, então eles não deveriam incomodar ele. Park então pega uma lança, enquanto diz que se ele tem tanto medo da filha mesquinha de um general, então ele mesmo a matará. Ele então correu em direção a Yuri para matá-la, mas no último segundo, o homem de antes chegou e a salvou. Ele então bateu em Park e o fez voar. Os soldados de Park o cercaram e perguntaram quem diabos era ele. O homem então se apresentou como guarda-costas de Yuri. Ele manda Yuri pegar o açougueiro e sair dali, enquanto ele cuida desses idiotas. Ele também devolveu o dinheiro a ela, e ela concordou. As duas mulheres pegaram o açougueiro e saíram de lá. Yuri olhou para o homem e achou que ele parecia uma boa pessoa, e talvez ela estivesse errada sobre ele. Park ordenou que seus homens o matassem, pois não há como um mendigo ser um guarda-costas. Todos eles o atacaram juntos, mas o homem evitou facilmente seus ataques, e derrotou todos eles. Ele então tentou escapar, mas foi parado pelo guarda-costas de Park. O guarda-costas de Park atacou o homem, mas ele o bloqueou facilmente. O guarda-costas é empurrado para trás pelo impacto, e parece que bateu em uma pedra. Ele então viu dois cutelos em suas mãos, que pareciam pesar 20 quilos cada. Então ele percebeu que este não é um homem comum, mas ainda assim atacou, pensando que sua espada era mais rápida e afiada que a arma de seu inimigo. Mas para sua surpresa, em vez de se esquivar do ataque, o homem quebrou sua espada, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele foi atacado pelo homem. Ele caiu no chão, e perguntou, quem exatamente é ele? O homem estava prestes a matar o guarda-costas, mas os outros soldados chegam e começam a atacá-lo. Como será que vai acabar essa confusão? O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.